Boa tarde, nós vamos falar sobre medidores elétricos. E o nosso grupo é composto por Aldiane, Ariana, Daniele, Fernanda e Rebeca. O que são medidores elétricos? Os medidores elétricos são instrumentos utilizados para mensurar o consumo de energia elétrica e a intensidade de algumas grandezas, como corrente, tensão e resistência elétrica. O medidor elétrico mais comum no nosso dia a dia é o padrão de energia, que é utilizado para medir a energia elétrica gasta em residências, empresas, indústrias e etc. Galvômetro. O galvômetro é um instrumento muito sensível, utilizado para medir correntes de baixa intensidade, como por exemplo, correntes de ordens miliamperes. O galvômetro nada mais é do que um amperímetro muito sensível, com um ponteiro no meio da escala, podendo assim medir correntes nos dois sentidos do circuito elétrico. Representação de um galvômetro. Uma vez que se deseja medir a corrente de uma determinada conexão, é preciso que o galvômetro seja colocado no sistema, de modo que a corrente elétrica o atravesse. Portanto, o galvômetro deve ser sempre conectado em séries ou componentes que se deseje medir. Uma vez que o galvômetro esteja conectado em uma série elétrica, o galvômetro fornece uma queda de tensão no sistema, logo, ele poderá interferir no funcionamento do circuito. Para que essa interferência seja mínima, o galvômetro deve ter uma resistência elétrica muito pequena para medir, corretamente a corrente elétrica que está sendo avaliada. Bom, eu vou falar sobre o amperímetro. O amperímetro é um dispositivo de medida usado para determinar a intensidade da corrente elétrica que percorre por circuitos e fios condutores. Os amperímetros podem ser digitais ou analógicos. No entanto, em seu interior, todos os amperímetros são muito parecidos, pois são construídos a partir de um dispositivo ainda mais fundamental, o galvômetro. Para que serve um amperímetro? Um amperímetro é um dispositivo utilizado para a medida da corrente elétrica. Para isso, é necessário usá-lo de forma correta e segura, respeitando as normas necessárias de segurança para sua operação. O símbolo que representa um amperímetro é um círculo simples, que pode ou não vir acompanhado de uma seta e a letra A em seu centro. Sobre os amperímetros, nós temos o amperímetro ideal e o amperímetro real. O amperímetro ideal é aquele que pode ser inserido nos circuitos elétricos, se que haja qualquer interferência em seu funcionamento. A corrente elétrica e a tensão no circuito não sofrem nenhuma alteração. Os amperímetros ideais não possuem resistência elétrica, ou seja, eles não possuem a capacidade de se opor à corrente elétrica e devem ser conectados em série ao circuito. Desse modo, a corrente elétrica pode atravessá-lo sem sofrer nenhuma queda de potencial. Todos os amperímetros devem ser ligados em série ao circuito. Um amperímetro real é aquele utilizado no dia a dia. Ele não é perfeito, mas apresenta uma resistência elétrica, mesmo que muito baixa. Isto é, esse amperímetro possui uma capacidade pequena de opor-se à corrente elétrica. Por isso, ao conectá-lo ao circuito, é necessário certificar-se de que sua resistência seja muito menor que a resistência do circuito, para que as medidas realizadas não sejam alteradas pela presença do amperímetro. Fórmula para amperímetro. A maior parte dos exercícios envolve a instalação de amperímetros ideais em circuitos elétricos formados por geradores e resistores. Nesse caso, para determinarmos a corrente elétrica que é registrada por esses medidores, é necessário que se calcule a resistência equivalente do circuito e também que seja utilizada a primeira lei de Ohm. Como é mostrado na figura, a primeira lei de Ohm é R igual a U sobre I. O U significa tensão elétrica, o R resistência elétrica e o I corrente elétrica. Boa tarde, eu vou falar sobre o voltímetro. Esse aparelho é utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos.
Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível. Se sua resistência interna for muito alta, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo ideal. Os voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas, dependendo da qualidade do aparelho. O voltímetro sempre é representado pela letra V dentro do círculo. A ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico muito útil para a realização de medidas precisas de resistência elétrica. Esse circuito é formado por 4 resistores e um galvanômetro, sendo 2 desses resistores conhecidos ou predeterminados, um deles de resistência variável e, por último, um de resistência desconhecida. As aplicações da ponte de Wheatstone, além de sua utilização mais comum, que é a de medir uma resistência desconhecida, também a aplicação dela está presente em diversos tipos de circuitos que necessitam de sensores bastante precisos, como exemplo, balanças, termostatos, sensores de pressão e entre outros. Ponte de fio. A ponte de fio usada para medir pequenas resistências é semelhante à ponte de Wheatstone. A diferença é no fato de haver um curso que ocorre sobre um fio de certa resistência, calibrado diretamente em termos de resistência. A posição do cursor no fio graduado permite determinar a resistência Rx desconhecida, a qual também depende da referência dada por R2. Cálculo das resistências. Na fonte de Wheatstone, levam-se 4 resistores, em 2 diferentes ramos de um circuito, a uma bateria. Em seguida, esses ramos são conectados a um fio que os leva a um galvanômetro. O galvanômetro serve como indicador de corrente elétrica. Dessa forma, altera-se a resistência do resistor variável até que o galvanômetro não acuse a passagem de corrente. Quando nenhuma corrente passa pelo galvanômetro, não há diferença de potencial entre os ramos de um circuito. Vamos para uma questão? A questão é 68 do caderno azul. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um volvímetro V e 2 amperímetros A. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A alternativa correta é a letra E, pois, para medir a diferença potencial na geladeira, o voltímetro deve ser conectado em paralelo a ela. Já o amperímetro deve ser colocado em série com a lâmpada para possibilitar a leitura correta da corrente elétrica que passa por ela. E para medir a corrente elétrica total do circuito, o outro amperímetro deve ser conectado em série com todo o circuito.